Lembrando a nossa igreja que nós estamos começando hoje o estudo no Sermão do Monte. Eu vou pedir a você, como eu pedi para o livro de Provérbios, para você ler o Sermão do Monte, ler todo o Sermão do Monte, são 3 capítulos, várias vezes, tá bom? Então vamos lá agora? Abra a sua Bíblia se você pode, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Você pode dizer, pastor, está errado, é 5. Não, está certinho, capítulo 4. O Sermão do Monte está no capítulo 5. Mas nós vamos começar pelo capítulo 4. Vamos ler um versículo no capítulo 4, versículo de número 23, do capítulo 4 do Sermão do Monte. E mais uma vez, para o nosso estudo no Sermão do Monte. Mais uma vez vou pedir você, leia. Assim como muitos de vocês disseram, pastor, Provérbios foi um momento especial para mim de conhecimento da Bíblia. A Bíblia toda é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Mas eu estou escolhendo nesse ano de 2021 porções da Bíblia que falem de forma mais direta à vida juntos. Não versículos separados ou textos separados. E o Sermão do Monte, se você estudá-lo, se você aprender, se o Espírito de Deus falar ao seu coração, você vai aprender sobre ansiedade, que é o mal do século, sobre essa depressão que se abate em tantas pessoas. Você vai aprender sobre ser generoso, a lidar com o seu dinheiro. Você vai aprender sobre perdão. Você vai aprender sobre orar. Você vai aprender sobre o caráter do Filho de Deus. São tantas coisas que o Espírito de Deus vai nos ensinar. Portanto, mergulhe comigo no estudo dessa parte das Escrituras Sagradas. Capítulo 4, versículo 23, diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, nas sinagogas dos judeus, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre os povos. Vou ler mais uma vez. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre os povos. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é que está registrado o famoso Sermão do Monte, o primeiro grande discurso de Jesus, a coletânea do primeiro momento de doutrinamento de Jesus com seus seguidores, com seus discípulos. Mas antes de nós chegarmos lá, você precisa entender qual era a proposta de Jesus para o Sermão do Monte. Porque Jesus estava ensinando o Evangelho, como vocês viram, nas sinagogas, ele passava pelas sinagogas, e ele tinha um tríplice propósito, que vai ser o tema da nossa meditação nessa manhã. Mas antes, vamos fazer uma recapitulação do que está acontecendo do capítulo 1 ao capítulo 5 de Mateus. Capítulo 1, se você abrir a sua Bíblia e olhar, é aquele capítulo que ninguém lê quando está lendo a Bíblia, porque fala assim, fulano gerou de fulano, fulano gerou de ciclano e tal. É a genealogia de Jesus. Mas que coisa linda, por exemplo, quando a gente chega no capítulo 5 e lê assim: Salmão gerou a Boaz. Tá, mas daí? A parte bonita vem agora. Cuja mãe foi Raabe. Sabe quem é Raabe? Aquela prostituta que aparece no livro de Josué, no capítulo de número 2, que os espias vieram ver, e ela, contrariando a ordem do rei, salva, cuida, guarda dos espias. Na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma mulher cujo histórico de vida não batia, cujo histórico de vida era contrário, cujo histórico de vida era cheio de pecado. Mas a primeira revelação é que a graça e a misericórdia de Deus nos alcança. E Ele alcança a pessoa que foi criada num ambiente religioso, como Ele alcança a pessoa cujo mundo foi outro, que as escolhas não foram apropriadas, que os passos não foram muito alinhados, houve erro. A revelação da misericórdia de Deus nesse capítulo, nesse versículo 5 do primeiro capítulo de Mateus é enorme, porque não diz apenas que Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe, diz que Boaz
gerou o avô de Davi, mas a esposa dele era uma moabita. E se vocês conhecem a história do livro de Ruth, Elimeleque e a sua esposa foram para as terras de Moabe, porque havia fome em Jerusalém. Lá seus dois filhos, Malom e Quilion, casaram-se com duas moabitas. Morreu Elimeleque, morreu seus filhos. Noemi vai voltar para casa e ela fala assim agora para as noras dela: vocês não precisam voltar para a minha terra, vocês não são israelitas. E o Senhor tirou tudo que eu tinha. Uma delas vai embora, chamada Orfa, a outra fica, chamada Ruth, e vai com Noemi. Lá conhece Boaz, a história é linda, é grande, mas você precisa ler. Mas está aqui para nos mostrar, não só que na redenção do Messias, estão pessoas cujo passado não foi legal. Isso para nós sermos questionados nesse puritanismo religioso nosso, que condena as pessoas porque elas andam de forma um pouquinho diferente de nós, porque não gostam da nossa indumentária, da nossa vestimenta, porque tem uma coisa a mais no corpo que nós não temos, e a gente condena essas pessoas. Não só, isso mostra para nós que a graça e a misericórdia de Deus não conhece barreiras, querido. E aliás, essa é a razão pela qual eu posso estar pregando o evangelho hoje. Deus teve misericórdia de mim. Deus me salvou em Cristo Jesus, sem levar em consideração quem eu era, de que maneira eu pensava, o que eu fazia. Não só isso, não para aí. No reino de Deus tem espaço para gente que não vem de uma estirpe religiosa. Porque essa mulher chamada Ruth, que gerou o avô de Davi, que é chamado Obed, essa mulher era dos moabitas. E havia uma proibição de Deus para o povo dele se juntar a esse povo. Mas essa mulher foi redimida pela graça de Deus em Cristo Jesus. Capítulo 1 é isso. Capítulo 2 é o relatório do nascimento de Jesus. Capítulo 3 é a pregação do Batista. João Batista prega que Jesus vem. Ele prega o arrependimento, o convite ao arrependimento. João Batista prega para que todos aqueles, inclusive os religiosos, produzam frutos dignos de arrependimento. Capítulo 4, no final do capítulo 3, Jesus é batizado. Capítulo 4, e aliás, ali no batismo de Jesus, finalzinho do capítulo 3, tem uma coisa linda, porque ali nós percebemos mais uma vez a trindade, o Filho sendo batizado, a voz do céu que diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, e o Espírito Santo descendo de forma visível, como uma pomba, sobre o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4, ele é levado para ser tentado, e passa um período extenso no deserto sendo tentado. Capítulo 5, então, agora, é quando ele começa a proferir aos seus seguidores os ensinamentos, presta atenção, que vão fundamentar, que vai solidificar, que vai criar base, para que eles possam entender quem é Jesus, qual é a proposta de Jesus, qual é a chamada do reino. Jesus começa a ensinar a multidão. Havia uma coisa muito interessante naquela época. Os líderes, os rabinos, os professores, eles ensinavam andando, ensinavam fazendo coisas, ensinavam conversando assim de pé. Mas quando um rabino se assentava, significava que ele iria usar aquele momento para transferir conceitos de demais importante para ele. Então era como se eu me assentasse agora e vocês, de pé ou assentados, iriam me ouvir. O ato de eu me assentar significava: da agora nós estamos começando uma coisa muito importante. Ouçam. Há um teólogo que diz que o Sermão do Monte foi para os discípulos de Jesus duas coisas. Primeiro, Jesus abriu sua mente, seu coração. Jesus revelou de si aos seus discípulos de uma forma como em nenhum outro lugar no Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem um ensinamento que é muito pessoal, que não é acadêmico, que não é só didático, ele é de mostrar o coração. Segundo, foi o primeiro ensinamento de Jesus depois de chamar os seus discípulos. Foi o seminário dos discípulos, foi o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi
São 3 capítulos. Alguns estudiosos dizem que ele não pode ter sido falado em uma vez só, porque ele seria muito longo e cansativo. Talvez o dia não comportaria, as horas não comportariam, talvez mais de um dia, mas foi o seminário dos discípulos de Jesus. E o que é que eu quero pensar baseado no Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 23, para nós entrarmos no Sermão do Monte. Primeira coisa, se você percebeu, Jesus prega a chegada do reino. Diz no capítulo 4 que ele percorria toda a região, pregando sobre o reino. Agora presta atenção na diferença disso, queridos. A expectativa era que Deus enviaria um libertador. Israel, aquela região, sempre sob o domínio de alguma força maior e estranha. Um exército inimigo, um país inimigo, nessa época, Roma. Havia no coração do judeu o desejo, o sonho, a expectativa de que Deus, de que Jeová, enviaria um libertador, o Messias, para libertar o povo e implantar o reino. Então, me acompanhe aqui por 5 minutos. Libertar o povo e implantar o reino de Deus. Libertar do quê? Do domínio, da opressão, do cativeiro, da força estranha que operava sobre eles, do não ter desejo, vontades e inclinações livres, de estar debaixo de uma outra autoridade, libertar disso, e implantar o reino de Deus, que era um reino de amor, de justiça, de equidade, de liberdade, de shalom, que é paz no sentido mais amplo da palavra. Então havia no coração do judeu, era ensinado. E quando a gente vai em Israel, eu mostro para os homens que podem entrar comigo, porque as mulheres não podem ainda, elas ficam num outro lugar lá. Mas a gente entra num lugar onde os homens estão lá, clamando do lado de cá do Muro das Lamentações, numa caverna, batendo com a cabeça assim na Torá. Alguns encostam a testa no muro, clamando uma frase: Messias, volta! Messias volta para estabelecer o reino. Então Jesus diz assim: o reino é chegado. Agora veja como que isso é contraditório, ao mesma coisa é empolgante, ao mesmo momento é empolgante. Os judeus olhavam e diziam: mas que reino que é chegado? Roma continua no poder, César tem que ser saudado como sendo o Deus do universo, nossas vontades são limitadas, nós estamos ainda cerceados por um povo que não é o nosso. Como que é chegado o reino? Esse era o problema que a maioria não entendeu lá e que nós não conseguimos entender aqui ainda. Porque para nós a igreja, é uma instituição, é um lugar, é um conjunto dogmático, é um conjunto de norma, é onde a gente mais ou menos direciona a vida das pessoas. Não, queridos, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: o reino que vocês sonhavam chegou. Vocês são libertos, não do poder de Roma, mas vocês são libertos do poder mais opressor, mais subjugador que existe, que é o poder de Satanás. Essa cadeia foi quebrada, vocês estão livres em Cristo. E sabe como que o reino, porque aí tem da nossa natureza humana, né? A gente gostaria que Deus fizesse assim, e eu estava meditando sobre, Deus fizesse assim e as coisas mudassem. Vocês já pararam para pensar num texto que está nas Escrituras Sagradas, quando Jesus diz assim para Pedro: Pedro, eis que Satanás me pediu para peneirar vocês, mas eu rogarei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Alguém já leu esse texto nas Escrituras Sagradas? Ok. Vamos pensar eu lá conversando com Jesus. Você não, porque você é muito mais santo do que eu. Jesus disse assim: Manuel, Satanás pediu para dar uma peneirada em você, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Eu ia falar: Jesus, time out. Já que o senhor vai rogar a meu favor, por que o senhor não roga para nada não acontecer? Vocês concordam comigo? Não? O senhor vai pedir para eu ficar firme?
Para eu ficar firme significa que eu tenho que aguentar as pancadas? Jesus, vamos fazer uma troca, só vai pedir o Pai. Só vai me representar diante do Pai. Já pede assim, Pai, isenta o Manuel. É ou não é? Jesus não abriu essa oportunidade para Pedro. Ele não deu nem a Pedro o direito de pedir. Ele falou, o que eu vou pedir é o seguinte, você vai aguentar firme e a sua fé não desfaleça. Nós queremos que o reino de Deus seja estabelecido assim, vem Deus, vem Jesus, e Ele balança o dedo, e Ele estala os dedos, e Ele fala uma palavra, e tudo se transforma. Não foi assim? E não é assim. E não será assim. Haverá um dia sim, que dada a ordem no céu, o tocar das trombetas, o nosso Senhor voltará. E aí Ele não voltará mais como quem pede, como quem sugere. Aí Ele voltará como o único e poderoso Deus. Ele voltará, todo olho o verá. Ele virá com grande poder, com glória. Diante dessa visão, todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém, igreja? Só Jesus Cristo é o Senhor. Mas sabe o que é que Jesus queria que eles entendessem? E Jesus quer que nós, hoje, tenhamos a mesma compreensão. É que Ele nos habilita a implantar o reino de Deus na terra, que é o reino dEle. Vejam, Ele iria treinar os seus discípulos para fazer o quê? Para abrir igrejas? Ele iria treinar os seus discípulos para fazer o quê? Para começarem uma rebelião contra o governo romano? Ele iria habilitar os seus discípulos para serem resistentes, passivos ou miliciosos? Não! Ele iria instruir os seus discípulos em como fazer com que a chegada do reino que ele anunciava fosse percebida na vida das pessoas. Então é como se Jesus dissesse assim, os lares podem ser transformados porque o reino chegou. Então onde há beligerância, onde há agressividade, onde há desprezo, onde há maltrato, onde há qualquer forma de sobrepujar o outro, de domínio do outro, porque o reino chegou, agora as pessoas desse ambiente podem criar um outro. E qual é esse outro? É a mesma casa com os conceitos do reino de Deus. Então o que ele está dizendo é isso, aqui. No lugar que o ódio impera, como que nós implantamos o reino de Deus? Trazendo amor. Para o lugar que só tem agressividade, a gente pacifica. Para o lugar que não tem uma justiça que olhe com cuidado e amor, a gente implanta. Mas o governo continua esse ou aquele? Sim. Mas o governo não tem nada a ver com Cristo. Mas nós temos. Roma continua no poder. Mas os discípulos de Cristo implantariam um reino de Deus. Onde é a minha terra? Minha terra é minha casa, minha terra são os meus relacionamentos, minha terra é o lugar onde eu vivo, minha terra é essa convivência nossa aqui na igreja. Eu tenho que implantar o reino de Deus por onde eu vou. Mas guess what? Não só eu, você também. Então é isso que o Sermão do Monte, bem-aventuranças e as outras coisas, cuidado, oração do Pai Nosso, para você não entrar numa linha religiosa, de expectativa, que joga para cima dos outros. Não, um dia Jesus vai voltar, isso aqui vai acontecer. Não, Jesus está dizendo, eu já vim, e é para começar a acontecer através de você. Ele ia por todos os lugares pregando que o reino de Deus está entre nós. Nós precisamos dizer, o reino de Deus está entre nós. Irmãos, tem lugares de muita religião, mas que o ambiente mais mereceria a seguinte frase: o inferno está entre nós. O reino do diabo está entre nós. Porque há mentira, porque há desconfianças, porque há traições, porque há pessoas que você não pode virar as costas, porque há interesses em cima dos outros, porque não há honra, porque não há credibilidade. Este não é o ambiente do reino.
E se ele estiver dentro de uma igreja, mesmo assim ele é um ambiente do inferno. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus está preparando os seus discípulos para dizer: o reino que eu trouxe, que é o reino que liberta o cativo do poder do pecado, que diante do meu nome os demônios precisam correr, este reino que faz com que os inimigos comam na mesma mesa, que as pessoas se perdoem, que haja amor, este reino chegou. E vocês agora serão os protagonistas do meu reino na face da terra. Oh, glória a Deus! Que chamada maravilhosa! Jesus pregava o reino, mas Jesus pregava o caminho desse reino. Essa é a segunda afirmação que eu quero fazer para você nessa manhã. Jesus pregava, ou ele ensinava, o caminho do reino. Por quê? Porque ele ensinava. E por que ele tinha que ensinar esse novo caminho? Porque a religião, a cultura judaica da época, você vai ter que pensar em dois tempos aqui comigo. A cultura da época judaica, religiosa judaica, era da manutenção da religião de Israel. Então, cumprindo os conceitos religiosos, nós estamos conhecendo o caminho de Deus. Não, Jesus vem, o caminho do reino ele é diferente. Por quê? Porque na lei é olho por olho. No caminho do evangelho, é assim, a pessoa veio contra você, ele quer te tomar uma capa, dá para ele a blusa de baixo também. Ele te feriu numa face, dá a outra. Agora, por aí vocês começam a deixar sua cabeça passear no seu próprio coração e nos ambientes que a gente vive de religião. Quantas pessoas que se dizem de Cristo, porque na verdade elas não são de Cristo, elas são da religião, que dizem assim: tá certo, errou comigo, muito bem, mas nunca mais quero saber de você. Quantas pessoas a gente mata, não fisicamente, nos nossos corações, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, porque não pensam igual a nós, porque fizeram alguma coisa que nos contrariou, porque nós não queremos dar uma chance, porque parece que nos contamina se a gente estender a mão para essa pessoa. Quantos de nós somos duros? Quantos de nós o coração é fechado para que o outro tenha espaço? Quantos? Isso não é o caminho do reino, queridos. Isso é o caminho da religião. Porque na religião, vocês viram agora em Washington, pessoas, e não estou defendendo nem acusando, estou contando um fato histórico, pessoas morreram, pessoas foram assassinadas, aquilo para mim é um homicídio, mas vocês repararam que a grande maioria das pessoas falavam de Jesus? A religião chega ao ponto de me levar a matar esse irmão, porque eu sou de Cristo e ele é também, mas nós não pensamos iguais. Deixa eu te dar um dado histórico. Durante a segregação racial nos Estados Unidos, mais negros cristãos foram assassinados, foram linchados, do que qualquer outra coisa que você imagina. E os brancos, especialmente da Ku Klux Klan, se diziam cristãos. Você é meu irmão, mas você tem a cor da pele escura. Então não foi o meu Deus que te criou e eles matavam por isso? Jesus ensina o caminho do reino. Você pode ser religioso, mas você pode não ter conhecido o caminho do reino. O Sermão do Monte vai nos ensinar o caminho do reino de Deus. Porque você pode estar no caminho da religião, você pode estar no caminho de uma cultura religiosa que é tão nefasta, que não te deixa enxergar o caminho do reino. No caminho da religião, você faz o que você quer e paga um imposto chamado dízimo, ou uma novena de oração, ou uma campanha de oração, ou uma sei lá o que você faz para benzer essa coisa ruim que você é. O caminho do reino é um convite à consciência de que em Cristo Jesus eu preciso redirecionar os meus passos, de que em Cristo Jesus a gente não pode continuar fazendo coisa e pedindo Deus para pôr água benta, que precisa mudar o meu coração.
O caminho do reino. Por isso que Jesus está ensinando o caminho do reino. Porque no caminho do reino, nós vamos entender o seguinte, que a oferta que é feita com a mão direita, a esquerda não fica sabendo. Que se alguém, por acaso, nos maltratar, o perdão deve ser num número ilimitado de vezes e que a nossa postura diante das pessoas precisa ser uma postura de quem encontrou-se com o Senhor da glória, com o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus não só dizia, o reino é chegado. Ele dizia, o caminho do reino é esse. Então o processo que nós vamos viver aqui na New Life, se Deus nos permitir, no Sermão do Monte, é de realizar, é de entender isso na minha e na sua vida. Que tem um caminho do reino, tem um caminho da religião, tem um caminho da proposta da igreja, mas tem um caminho que é do reino. Parênteses. Vocês, não sei se vocês sabem, a grande maioria que convive no mundo cristão, no mundo religioso, eu recebi uma reportagem, não dessa reportagem, talvez você não vai saber, mas de uma outra. Eu recebi de um amigo que no Canadá, aqui nosso vizinho, 43% de todas as igrejas fecharam nesse primeiro ano de pandemia. Das 43% que fecharam, quase 95% delas fecharam por uma razão. Não havia contribuição. Não tinha como pagar os gastos do prédio. Porque se não tiver ninguém aqui dentro desse prédio por 6 meses, a cidade não fala assim para a gente, ó, por 6 meses tem ninguém, então não paga água por 6 meses, não paga luz por 6 meses, não paga mortgage por 6 meses. Não existe isso. Então, fecharam. Por quê? Porque qual que é a religião? Não, eu vou comprar bênção de Deus. Eu não só vou comprar bênção, não. Eu vou comprar isenção de problemas. Então eu dou dinheiro para Deus me abençoar. Gente, não existe nada mais perverso do que isso. Não existe nada mais adoecedor para o ser humano do que isso. Porque você imagina que você está comprando o Criador dos céus e da terra com seja lá qual a quantia que você coloca aí. Mas, por outro lado, tem aquele que diz o seguinte, eu vou dar algum dinheiro para que esse dinheiro seja um escudo contra tudo de mal na minha vida. Mas não tem a reunião. Não tem um ajuntamento dominical mais, que é maravilhoso. Sabe o que as pessoas fizeram? Simplesmente deixaram de contribuir com as suas comunidades locais. Simplesmente. Por que deixaram, pastor? É porque não tem culto. Não, gente, não existe ter culto, não ter culto. Isso é a proposta da religião. Qual que é a proposta do reino de Deus? Nós temos um objetivo, como povo. Se houvesse uma lei marcial que nós não pudéssemos mais reunir aqui, tinha que ser eu sozinho nessa igreja no domingo, nem a equipe de louvor aqui comigo. Todos vocês teriam que me ouvir de casa, a igreja continua. A comunidade dos filhos de Deus continua. E juntos a gente vai fazendo. Mas a maioria dos religiosos, a maioria das pessoas que frequentam a igreja, não conheceram o caminho do reino. Acham que o caminho do reino é mais fácil. Uma vez, conversando com um amigo, ele disse assim, Manuel, se você conversar essas coisas que você conversa aqui conosco, sobre dinheiro numa igreja, a sua igreja vai quebrar. Ninguém vai dar dízimo e não vai dar oferta mais. 2 respostas eu dei. A primeira, se eles deixarem de contribuir por isso, essa igreja tinha que fechar as portas, porque ninguém entendeu nada do evangelho. Tem 20 anos que eu estou falando aqui e ninguém entendeu nada. Segundo, se nós pregarmos qualquer coisa que vá além do evangelho de Jesus Cristo, o que é que Paulo disse? Dízimo. Aí você pensa assim, nossa, mas então que legal, que legal. Esse caminho do reino é muito mais fácil do que o caminho da lei, porque o caminho da lei eu tiro 10% e dou. Irmãos, no caminho do reino é 100%. É muito pior. Tudo que é meu, tudo que é seu, é reconhecido como sendo de Cristo. E se preciso for colocar tudo que é meu, tudo que é seu, a serviço do reino, nós temos que fazer. Minha oração, e eu sei que vai ser uma luta espiritual tremenda,
aqui nessa igreja durante o próximo mês, mês e meio, porque o Espírito de Deus, irmãos, há de levantar nesse lugar pessoas que entenderam que o reino é chegado, que entenderam que os protagonistas desse reino não são os anjos que virão no Apocalipse somente, mas eu e você agora. E segundo, pessoas nesse lugar vão entender qual é o caminho do reino. E a minha oração é que eles entrem por esse caminho. Então, se nós não aprendermos o caminho do reino, o que é que nós vamos aprender? O caminho da religião. Aí a gente vai conseguir sentar aqui, num culto como esse, estando brigado com alguém que está ali do outro lado. Nós vamos conseguir sentar aqui nesse lugar, devendo alguém que está ali ou alguém que está vendo a gente pela televisão. A gente vai conseguir estar aqui e saber que está passando a perna em alguém. Nós vamos conseguir estruturar a nossa vida, seja ela relacional, financeira, sexualmente falando, de qualquer forma, imaginando que nós decidimos o que fazer com ela. E que aí a gente paga Deus para Deus nos abençoar. Terceiro, então Jesus diz, primeiro Jesus prega que o reino é chegado. Lá no capítulo 4, versículo 23, ele ia pela sinagoga deles. Segundo, Jesus ensina qual é o caminho do reino. Por quê? Para que eu e você possamos andar no caminho, e a Bíblia diz, esse é o caminho. Lembra que lá no livro do profeta Isaías diz assim, se eu errar o caminho, uma voz me dirá, esse é o caminho, andai por ele. Nós precisamos saber qual é o caminho. O Sermão do Monte vai nos mostrar. Mas e terceiro, qual era... O que Jesus queria? Além de dizer que o reino é chegado e que o caminho é bem específico. Terceiro, Jesus mostrava o poder e o propósito do reino. O poder e o propósito do reino. Olha o que diz essa parte do versículo 23. Curando as enfermidades e doenças entre o povo. Quem tem poder para curar? Quem tem poder para dizer para a morte, chega? Quem tem poder para dizer para a morte, saia, vida, entre, como foi o caso de Lázaro? Quem tem poder para dizer para um leproso condenado socialmente e pela própria medicina da época, que ele iria viver nas cavernas do lado de fora, putrefato na sua carne até morrer? Quem tem poder para dizer, ser limpo? A não ser o Criador dos céus e da terra. Então Jesus vem mostrando que essa chegada do reino tem poder. Pastor, mas assim, eu não curo... Não, entenda o poder fora dessa mentalidade apenas de performance. Você não tem lutas aí no seu coração? Não responde não, aliás nem mexe. Você não tem lutas não, querido? Não tem momento que você olha para você e fala assim... Fala seu nome, né? Toda vez eu falo o meu, agora fala o seu aí. O que você está fazendo? Você não tem momento que você olha para você e fala, você está desejando isso? Ou pior, no caminho disso? Não tem momento, ou não teve já na sua vida, que você olha para você e me diz assim, eu não tenho força. Eu não consigo. Nunca teve. Bom, se nunca teve, deixa eu te falar, segura as pontas aí, porque vai ter. Aliás, eu acho que já teve, é porque você está num estado de mentira. Você fala assim, não dou conta. Poder do reino significa que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, na sua fraqueza. É quando eu digo, não posso, é aí que eu posso. Porque eu dei o primeiro passo para reconhecer que se Deus não me colocar, se Deus não me carregar, se o Espírito de Deus não vier sobre mim, se minha mente não for iluminada, se meu coração não for cheio da graça de Deus, eu vou meter os pés pelas mãos. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Diga o fraco, está lá no livro de Joel, eu sou forte. Por quê? Porque o Senhor me fez assim. Então, quando todas as coisas parecerem que vão me consumir, eu tenho uma promessa: o poder da chegada do reino. Então, pelo reino, querido, você pode ser liberto de qualquer coisa
pecado, taras, traumas, qualquer coisa, cadeias, grilhões, o poder do reino é chegado. Quem pode dizer para a morte, para? Quem pode estender a vida? Porque vocês vão aprender no Sermão do Monte que não cai um fio de cabelo, sem que ele saiba. E nós vamos aprender aqui que ninguém pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida, uma medida de tempo. Quem pode fazer? O nosso Senhor que inaugurou o reino. Se Ele pode fazer isso, queridos, Ele pode reverter nosso coração. Você diz amém? Ele pode refazer um casamento, Ele pode reestruturar filhos, Ele pode redirecionar passos, Ele pode quebrar vícios. Se você entrar no caminho do reino, o poder. Qual é a nossa maior luta contra o inimigo último nosso? Que não é a morte, é Satanás. Porque a morte já foi vencida, o nosso Senhor ressuscitou. Um dia nós ressuscitaremos também. Essa está fora da equação já. E é o nosso adversário maior e final, Satanás. Ao nome de quem que Satanás tem que correr, queridos? É na pronúncia do nome de quem que Satanás tem que sair de um corpo? É pela presença de quem que Satanás tem que juntar o seu exército, enfiar o rabo entre meias pernas e bater em retirada? É a menção do nome poderoso, grandioso, maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse poder que o reino veio anunciar, que eu e você não temos que viver debaixo da sombra do medo, do terror. Eu me lembro de algumas coisas bizarras aqui da New Life. Eu já contei isso, mas essa é uma história também que me encanta muito, assim, pelo que ela nos ensinou. Nós estávamos aqui numa noite de oração, sei lá, 17 anos atrás, talvez, 18. Nós estávamos orando e ali, eram os bancos ainda, não era nem cadeira, eram os bancos. E uma mulher ficou endemoniada ali atrás, ali, ó. Big time. E virou aquele tumulto, porque nessa hora, turma, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aliás, contar uma segunda história dentro dessa. Eu estava pregando numa casa, num lugar, cheio de gente. Cheio de gente. Eu estava em pé assim, sala exprimida de gente. E aí tinha uma mulher assim, perto de um portal, e toda hora Deus falava para mim, olha para aquela mulher, olha para aquela mulher. E o Espírito de Deus me revelou que ela estava possessa. Quando eu olhei para ela, os olhos dela cresceram. Eu fui andando em direção a ela. Quando eu cheguei perto dela, ela colocou as duas mãos no meu peito, como quem quisesse me empurrar, só que ao invés dela me empurrar, ela deu um pulo para trás, parecendo um filme de karatê. Montagem hollywoodiana. Ela deve ter pulado uns 5, sem exagero, ela deve ter pulado uns 3 metros para trás, assim, caiu assim meia, e falou comigo numa voz de homem, falou, não era para você ter vindo aqui hoje. Então naquele momento eu entendi que aquela mulher estava possessa por um espírito demoníaco, e fui ministrar com ela, e era uma luta muito grande, tinha alguns líderes comigo, eu virei para trás para ver, cadê? Irmãos, não tinha uma pessoa, presbítero, diácono, líder, a menina cantava, tinha minha mãe sentada no sofá. Acabou aquele negócio, luta, que tempo. Peguei a mamãe, para a gente ir embora. Falei, mamãe, que bom que só não correu, né? Ela falou, não tive perna, meu filho. Falando para vocês, não tive perna. Aqui, ó, voltando agora para o daqui. Teve um irmão, ele não está aqui mais não, é meio gordinho. Ele foi esconder debaixo do banco e ficou preso, engastalhado no banco ali atrás, ó. Nós tínhamos que orar para a mulher ficar livre do demônio, depois levantar o banco para o irmão sair, porque estava engastalhado no banco lá atrás. Lá. E tinha um cara que veio aqui na igreja, primeira noite do cidadão. Um massa de um cara, uns 6'2" mais ou menos de altura, sentado ali. Ele também vazou. Aí eu encontrei com ele depois. Ele falei, rapaz, por que você correu? O pastor do céu, depois que eu vi que a mulher pular um banco, falei, essa mulher me dá uma... E ele falou assim, você não está entendendo o tanto que eu tenho coisa escondida. Quem é que pode livrar a gente disso?
Nós conhecemos aqui um pastor, Deus já o levou, amicíssimo nosso, gostava demais de contar piada e fazia a gente rir. E um dia ele me falou assim: Manuel, quando eu estava começando meu ministério, me chamaram para ir atender uma pessoa endemoniada. Ele falou assim: rapaz, eu tinha feito uns trem errado aquela semana. E eu pensei, eu vou chegar lá e esse capeta vai falar tudo de errado de mim na frente dos outros. Aí ele falou que entrou na casa e falou assim: Senhor, em nome de Jesus, vai amarrando esse diabo aí para ele falar essas coisas mentirosas de mim aí tudo. Vai amarrando aí, para ele não falar isso. Quem é, queridos, que nos livra de Satanás? É o Senhor do reino. Poder do reino de Deus é chegado para os filhos de Deus. Não é poder para nós nos tornarmos super-homens, não é poder para nós não termos problemas. É poder para nós enfrentarmos os problemas com dignidade. É o poder de enfrentar os problemas com a justiça do reino. É o poder para enfrentar os problemas e não nos contaminarmos com as propostas desse mundo que nos dizem: realiza, enfrenta esse problema com outra postura. Não! O poder do reino é chegado para a gente poder enfrentar esses problemas com a cultura do reino, com os valores do reino, com os padrões do reino. Poder para libertar o cativo, mas poder para libertar a nossa mente. Poder para fazer Satanás bater em retirada, mas poder de me fazer bater em retirada diante de algumas coisas que eu não deveria. Poder de me dizer não. Poder para você dizer não quero, você pode. O reino de Deus é chegado. Então, domingo que vem nós vamos, se Deus permitir, abrir as páginas das Escrituras Sagradas aqui e mergulhar nesse sermão. Mas hoje, qual é a sua decisão diante disto? Você entende que o reino é chegado? Você entende que há um caminho a ser aprendido? Tem uma canção, até pedi isso. Carol, de improviso, dá para você me ajudar? Há um caminho para a adoração. Dá para a gente... Não sei se vocês dois conseguem ali. Assim, só para a gente poder encerrar. Há um caminho. Existem vontades que têm que morrer, não é? Existem barreiras que têm que cair. Tem que cair. Você quer aprender esse caminho? Ou você quer aprender o caminho da religião, que diz para você: vai domingo num lugar, paga o ingresso, volta e vai viver da mesma maneira. Não é o que você vai aprender aqui, nunca, e principalmente durante esse tempo, não é. Mas preste atenção, dá para falar? Espirituais, para que eu possa ver, há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar Oh, Jesus. a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Vamos fazer uma coisa? Vamos ficar de pé e fazer dessa canção o apelo, a entrega. Tem vontades que tem que morrer, tem barreiras que tem que cair, tem portas que tem que se abrir, provavelmente tem portas que temos que fechar também. Há um caminho para a adoração a Deus, não é o caminho do dinheiro e nem da postura religiosa, é o caminho de Jesus no coração. Feche os seus olhos e eu vou pedir você para fazer um exercício que eu acho que vai ser libertador. Levanta suas mãos, mesmo que não seja seu costume, é só uma vez, só agora. Pode ser assim, pode ser para cima, mas eu acho que esse ato vai te ajudar a romper com algumas coisas. E enquanto a Carol canta, queria que você orasse: Senhor, eu sei que o reino é chegado, porque Jesus veio, mas eu também sei que tem um caminho do reino, e esse caminho eu quero aprender, Senhor.
Aleluia, Senhor. Adorar a Deus e me entregar. Senhor Jesus, essa é a frase que precisa ficar no nosso coração, é me entregar. É me entregar ao Senhor do reino. Como naquela época eles precisavam dizer Hail Caesar, para César, nós dizemos louvado seja o Senhor na minha vida, na nossa vida. É me entregar, Senhor, é nos entregar, é viver no teu altar, não com a consciência de que o teu altar está aqui nesse prédio, Senhor, e é viver na igreja, não. É viver no teu altar quando estamos no restaurante, quando estamos em casa, quando estamos com amigos, quando estamos no trabalho, quando estamos na empresa, quando investimos o nosso dinheiro. É viver no altar. É que os valores do reino estão em nós, Senhor, são percebidos por nós. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor nos habilite aqui como comunidade, para que nesse mês agora, o Senhor transforme a New Life Church, Senhor. O Senhor transforme a nossa comunidade numa comunidade do reino de Deus. E que as pessoas conheçam os valores do reino, a proposta do reino, a vida do reino, o comportamento do reino, através da vida de cada um de nós. Mas Deus, eu oro para que, se nessa manhã aqui ou em casa, alguém se viu fora dessa proposta do reino, dentro talvez da igreja, ou fora também, mas fora da proposta do reino, que haja conversão nessa manhã, Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor desse reino, querido. Abra o seu coração para Ele, peça a Jesus para entrar na sua vida, na sua história, para que todos os conceitos da religião sejam derrubados e possa surgir na sua vida os valores do reino de Deus. E em nome de Jesus de Nazaré, você seja abençoado e a sua vida seja um reflexo do reino. Senhor, eu levanto as minhas mãos sobre meus irmãos aqui distantes e eu os abençoo com a bênção do Senhor. Irmãos do reino e no reino, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde mentes e corações em Cristo Jesus, porque o reino é chegado, e o reino de Deus é paz, é a presença do Espírito. Deus te abençoe, do alto da cabeça à planta dos seus pés. Deus encha a nossa comunidade do Espírito dele, e que nós sejamos transformados para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém, querido?